Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Murilo Lopes, aqui na Cordinheira. Hoje queria falar sobre a Operação Tutti Frutti. Não em particular sobre todo este degredo institucional, sobre esta troca de favores, esta troca de taxas, usando as palavras próprias, cheira a fim de república. Enfim, sobre isso já muitos falaram. Eu queria falar sobre o facto desta Operação Tutti Frutti, portanto, para quem possa ter estado ausente do país nesses últimos dias. Basicamente, houve aqui uma espécie de um acordo entre PS e PSD em Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, para distribuir taxas. E é aquilo que ficou combinado foi, e cito, o PS apresentar candidatos merdosos, novamente citação, uh, em determinadas juntas de freguesia e depois haveria umas contrapartidas. Portanto, basicamente aqui um acordo de centrão entre PS e PSD. Enfim, sobre isso já muitos falaram, já não, sinceramente, acho que já não há paciência, mas eu gostaria de falar sobre o facto de isto ter acontecido em Lisboa, em particular na Câmara Municipal de Lisboa, nada com a cidade, é a Câmara Municipal de Lisboa em particular. Eu creio que não terá sido coincidência. Já agora, isto começou há cerca de 8 anos atrás, portanto, aliás, 2017, portanto, seis anos atrás, esta operação. Não tem que ver com o atual executivo da Câmara Municipal de Lisboa, mas é na verdade uma coisa que já vem de há muito tempo. Ora, vamos dar aqui um bocadinho de contexto ao que é a Câmara Municipal de Lisboa, porque na verdade isto já é algo que já vem de há muito tempo e tem que ver com o problema da Câmara Municipal de Lisboa basicamente ter demasiado dinheiro e, portanto, estas depois situações naturalmente que se tornam propícias. Antes de mais, vamos dar aqui um bocadinho de contexto. Primeiro, vamos olhar para o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. A segunda maior cidade do país, que é o Porto, teve um orçamento para este ano aprovado de cerca de, que estima receitas no valor de 385 milhões de euros. Já o município de Lisboa tem um orçamento de 1.300 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de qualquer coisa como 3,4 vezes mais 3 vezes o orçamento do segundo maior município, do Porto, um, no orçamento de Lisboa. Um, e alguns dirão, bom, mas se calhar é porque em Lisboa vive mais gente. Pois, mas quando olhamos para os dados do número de municípios que vivem no Conselho de Lisboa e no Porto, vemos apenas que é sensivelmente o dobro. Ou seja, apesar de ter apenas o dobro das pessoas viverem em Lisboa, temos mais do triplo do orçamento. Um, Na verdade, quando nós depois olhamos para as 24 juntas de freguesia de Lisboa, existem juntas de freguesia que têm orçamentos superiores a 10 milhões de euros, que são é um orçamento maior do que muitos municípios em Portugal, dos 308 municípios que existem. Portanto, estamos a falar de muito, muito dinheiro no município de Lisboa. Porquê é que isto acontece? Bom, há variados motivos, um dos quais porque Lisboa é o único local do país que tem um PIB per capita superior à média da União Europeia. O resto do país, por exemplo, o Norte, a Zona Norte tem cerca de 70% do PIB per capita da média europeia. Lisboa tem sensivelmente 64%, portanto está acima da média da União Europeia. E porquê é que Lisboa é capaz de captar tanta receita fiscal? Bom, há aqui dois aspectos que certamente contribuem muito para isso. O primeiro tem que ver com o facto de Lisboa, sendo a capital, ter conseguido captar os centros de decisão das grandes empresas. Todos os bancos em Portugal têm a sua sede neste momento em Lisboa, mesmo aqueles que foram fundados a norte do país e alguns incluindo no Porto. Bancos que foram fundados no norte, entretanto mudaram o seu centro de decisão, a sua sede para Lisboa. Porquê? Porque estão próximos do poder político. Ora, isso significa que a derrama de IRC destas grandes empresas, a nós é outro exemplo, uma empresa que se deslocalizou para Lisboa, estas empresas pagam a derrama de IRC em Lisboa. Portanto, isso é uma grande fonte de receita. A outra grande fonte de receita tem a ver com o imposto único de circulação. Porque em Portugal acontece o seguinte: imagino que tem um carro de renting e que esse carro de renting está alugado a uma empresa que está sediada geralmente em Louros ou em Lisboa. Então, se por acaso usar esse carro no Porto, em Matosinhos, na Maia, em Bragança ou em Vila Real, o imposto único de circulação que vai pagar vai para a morada da sede fiscal da empresa, ou seja, vai para Lisboa. Apesar de o carro estar a gerar externalidades noutros locais fora de Lisboa, como a sede fiscal destas empresas está algures em Louros, geralmente em Louros ou em Lisboa, então este dinheiro vai para Lisboa. Isto não explica tudo, mas explica uma boa
maquia das receitas fiscais de Lisboa serem, enfim, tão elevadas. Ora, 1.300 milhões de euros dá para fazer muita coisa, incluindo pagar taxas a todos e mais alguns. Só para se ter uma ideia, eu acho que isto é importante. Para fazer aqui um comparativo entre Lisboa e o Porto, por exemplo, para o orçamento que o Executivo tem. Um vereador não executivo não tem um pluro ativo, ou seja, participa nas reuniões de Câmara, que podem ocorrer 1 ou 2 vezes por semana, mas não tem um papel ativo no dia a dia. Enfim, é meramente participativo nessas reuniões. Um vereador não executivo na cidade do Porto recebe exatamente um orçamento de 0 euros para a contratação de, seja do que for, de motoristas, de assessores, do que for. Porquê? Porque a sua participação é residual, vai apenas às reuniões de Câmara, requerem participação, obviamente, mas pressupõe-se que essa preparação é realizada sobretudo pelos próprios. No caso de Lisboa, os vereadores não executivos, e houve recentemente o caso com Rui Tavares, o caso de Rui Tavares, que era um vereador não executivo, entretanto eleito para a Assembleia da República, mas não é o caso de Rui Tavares em particular, é qualquer vereador não executivo no Porto, recebeu um orçamento de mais de 200 mil euros, que lhe permitiu contratar cerca de 8 assessores, alguns a part-time, outros a tempo inteiro. 208 mil euros para um vereador sem funções executivas. Porquê é que isto é possível? Porque a Câmara Municipal de Lisboa basicamente tornou-se um instrumento de captura de compra de votos em que o dinheiro é distribuído por todos, em que existem assessores e adjuntos a receberem 5 e 6 mil euros, existem adjudicações de 20, 30 e 40 mil euros ano, ajustes diretos com pessoas que nunca fizeram nada, enfim, e portanto isto tornou-se basicamente um regabof. Portanto, não é de estranhar que a operação Tutti Frutti tenha ocorrido na Câmara Municipal de Lisboa. Deixem-me só reforçar este ponto. Isto não tem nada a ver com a cidade de Lisboa em particular. Gosto muito de Lisboa, tenho muitos amigos em Lisboa. Isto tem que ver com demasiado dinheiro que chega à Câmara Municipal de Lisboa e depois, naturalmente, dá aso a todas estas situações que são pagas por todos nós, incluindo aqueles que não vivem em Lisboa, visto que parte destes fundos vem do resto do país. E, portanto, enfim, deixava-vos esta nota para reflexão. E aproveito para desejar um ótimo fim de semana e até para a semana.